amigos, tudo pronto. A seleção brasileira finalizou no finalzinho da tarde desta terça-feira a sua preparação para enfrentar os Estados Unidos da América no segundo amistoso que a pentacampeã mundial terá na caminhada para a Copa América do ano de 2024. A atividade já foi realizada no Camping World, é um estádio que tem capacidade para pouco mais de 60 mil torcedores, foi construído de uma vez palco de Olimpíadas, é um estádio que já está acostumado a receber grandes partidas da bola, de fato, da bola redonda, e hoje estará lotado para esse duelo entre Estados Unidos e Brasil. Claro que teremos muitos brasileiros, a comunidade brasileira em Orlando, a comunidade brasileira na Flórida é muito grande, mas sim teremos também muitos americanos para começar a partida de logo mais. O time já treinou no local do jogo, é bom ressaltar que diferente do que aconteceu para a partida contra o México, a logística ficou facilitada, que a seleção brasileira montou o seu QG, o seu quartel-general, seus centros de treinamentos de preparação nessa primeira etapa visando a Copa América dentro do complexo de parques da Disney, no centro de treinamentos da ESPN. Como o jogo contra o México foi no Texas, a seleção brasileira teve que viajar, dessa vez não. O jogo em Orlando, na Flórida, organizado em conjunto com a CBF e a Federação de Futebol dos Estados Unidos da América. A seleção brasileira teve uma logística muito facilitada, não teve que mudar o hotel onde estava hospedado, não teve que mudar o seu horário de treinos. É bom lembrar que em virtude do justamente no finalzinho da tarde, no início da noite, para que o desgaste seja o menor possível. Então, a logística facilitada, a seleção brasileira chega inteirinha para esse duelo contra os Estados Unidos, que será o quarto da nossa seleção sob o comando do técnico Dorival Júnior. Até aqui 2 vitórias contra a Inglaterra e contra o México, e o empate contra a seleção espanhola. A equipe vai buscar se manter invicta, com uma escalação que vai repetir a base do time: Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo, Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá, Rodrigo, Rafinha e Vinícius Júnior. Para esta data FIFA, como Dorival Júnior teve as voltas de lesão do Éder Militão, do Gabriel Magalhães e do Marquinhos, ele optou por fazer uma mudança na lista de convocados. Para a zaga, o Fabrício Bruno do Flamengo e o Murilo do Palmeiras ficaram de fora, o Bremer e o Beraldo se mantiveram na lista, o Gabriel, o Éder e o Marquinhos foram chamados pela primeira vez, sob o comando do técnico Dorival Júnior. Bremer e Militão, que formaram a dupla de zaga contra a equipe do México. E agora a dupla será formada por Marquinhos e Beraldo, é a mesma dupla que atua no Paris Saint-Germain, são companheiros de clube, tem algum entrosamento, não foram titulares lado a lado em todos os jogos, mas em algumas partidas sim jogaram juntos também na equipe francesa do Paris Saint-Germain. Bom, sobre essa atividade que foi realizada já no palco do jogo, o Camping World, o técnico Dorival Júnior tem adotado um modelo muito interessante de trabalho com os atletas. Primeiro é bom ressaltar que ele não está abrindo parte tática. Essa já foi a 17ª atividade do Dorival Júnior desde que ele assumiu a seleção brasileira. Em nenhuma dessas atividades, o Dorival Júnior abriu parte tática para a imprensa. A gente tem que trazer essa informação. O Dorival ele quer estabelecer um sigilo, pelo menos nesse primeiro momento, para que ele possa, com tranquilidade e com liberdade, passar as suas ideias para os jogadores da seleção brasileira, sem a presença da imprensa e também sem a presença dos convidados. Muitas vezes, durante outros períodos, outros ciclos de seleção brasileira, quando a imprensa saía, muitos convidados permaneciam. O Dorival entende que não é possível agir assim, é preciso que os jogadores eles tenham a tranquilidade e o sigilo para trabalhar sem serem incomodados por qualquer pessoa estranha, a não ser os jogadores e também a comissão técnica da seleção brasileira. E daquilo que a gente pôde ver da atividade, o técnico Dorival Júnior ele tem trabalhado em campos reduzidos. E à medida com que a atividade vai passando, ele vai alargando o campo, justamente para suscitar a tomada de decisão rápida, justamente para suscitar a tomada de decisão num curto espaço do gramado. E nesse treino, você está vendo aí as imagens, ele dividiu a equipe em 2 blocos. Um bloco fazia um trabalho de 5 contra 5 num campo extremamente reduzido e um outro bloco fazia um trabalho de movimentação ofensiva. O Dorival Júnior, que é um time que
troque passes de maneira rápida e qualificada, tome decisões eficientes num gramado que na Copa América tem dimensões reduzidas e no comando do ataque os ponteiras se desloquem entre o zagueiro e o lateral do time adversário, gerando dúvida na marcação e abrindo a possibilidade para um elemento surpresa. Foi inclusive assim o primeiro gol da seleção brasileira, com o Savinho rompendo linhas e o Andreas Pereira pintando na entrada na grande área, driblando 3 marcadores. Assim também no segundo gol da seleção brasileira, com o Ian Couto rompendo linhas entre o lateral e o zagueiro do time adversário, gerando dúvida e abrindo o espaço para que o Gabriel Martinelli pintasse uma opção na entrada da grande área para balançar as redes a favor da seleção brasileira. Então são ideias que a gente está vendo nas sessões de treinamentos que estão sendo traduzidas no jogo. E o técnico Dorival Júnior fala justamente sobre esse tema, sobre as aplicações do treino. À medida em que a atividade vai passando, ele vai alargando o gramado justamente para facilitar a compreensão das ideias por parte dos jogadores da pentacampeã mundial. Sim, eu acho que a ideia é essa. A ideia é essa. E esses pequenos trabalhos, eles são os trabalhos que abrem as sessões de treinamentos. Depois nós vamos ampliando o campo até que finalizemos o dia com um campo já bem maior. Eu acredito nesse tipo de desenvolvimento de trabalhos já há muitos anos que nós desenvolvemos as nossas equipes e formamos ou formatamos, né, o nosso processo de trabalho justamente assim. O importante, assim, nós tivemos 5 ou 6 dias de treinamento na fase anterior à primeira partida. E os 2 gols que nós fizemos, os 2 gols foram com jogadas justamente combinadas, com movimentos combinados, saindo através do ataque, do movimento que a gente chama de movimento sujo, de alguém que às vezes não receba uma bola, mas que esteja dentro da área para poder finalizar uma jogada. Então eu acho que isso que nos deixa muito satisfeitos, é que você tenha que apresentar algumas situações aos atletas, para que eles possam usar de tudo isso. E os 2 gols que nós fizemos lá foram jogadas muito trabalhadas ao longo de todo esse período, o que nos deixa cientes de que nós estamos no caminho. Por quê? Porque, além disso, nós temos ainda as individualidades. E é em cima das individualidades que nós temos que tentar fazer o melhor. Criarmos opções, situações que eles possam usar, sim, mas o principal é que eles tenham na cabeça que no momento que necessitem ou que achem conveniente, eles usem do que tenham de melhor, cada um dentro das suas características. Legal, importante o Dorival falando sobre esse tema, informação que a gente rotineiramente traz para a audiência aqui da Litoral News. Justamente, todos os trabalhos do técnico Dorival Júnior têm um fim. Às vezes um trabalho simples de aquecimento, ele tem um fim, porque no fundo, qual é a missão do treinador? Fazer o cognitivo, a assimilação dos treinamentos virar intuitivo. Então, a repetição dos treinos faz com que os movimentos já se tornem naturais para a equipe. O Dorival, ele trabalha um conceito muito interessante de trazer aquilo que os jogadores têm de bagagem dos clubes, ou seja, um cognitivo já assimilado com as ideias do clube e elas sendo adaptadas a uma realidade de seleção brasileira, para que essa transição seja o menos brusca possível, para que essa seleção possa ter, sim, a sua identidade própria, mas possa facilitar a assimilação de ideias por parte dos jogadores. E quem fala sobre essa questão é o Bruno Guimarães, justamente dizendo que ele faz uma função que ele está muito acostumado a fazer do Newcastle. Seja de 5, seja de 8, o Dorival não quer um 5 estático e usa atletas que estão acostumados a jogar assim nos seus clubes, tanto o João Wolves como o DG da equipe do Aston Villa, o Bruno Guimarães da equipe do Newcastle e o Bruno, que é um dos volantes da nova geração de talentosíssimos meio-campistas da seleção brasileira, fala também sobre essas atividades do técnico Dorival Júnior e essa
assimilação, de mudança de comportamento que não está sendo brusca, da rotina do clube para a rotina da seleção brasileira? Olha, eu acho que desde quando o Dorival assumiu a gente vem jogando assim, dessa maneira. Pra mim, sendo bem sincero, não muda nada. No meu clube eu faço 5, 8, já joguei de 10 também, a função de número 10 pra mim é indiferente. Acredito que o Dorival pensa muito pra mim, pra manter a posse de bola, fazer a equipe jogar, buscar a inversão de um lado pro outro, também jogar por dentro, enfim. Acho que não afeta nada, acho que a equipe está se portando bem, estamos fazendo muitas variações. Acredito que hoje em dia no futebol não existe mais aquele 5 antigo, né, que era o cabeça de área. Hoje o 5 é responsável pelas maiores ações do jogo ofensivo da equipe. Então, para mim, não tem muita diferença. Porque o João é um cara muito fácil de lidar, um rapaz que escuta muito, está sempre querendo melhorar, está sempre querendo ajudar de alguma forma. A gente está tentando se posicionar da melhor maneira, questão de um lado, do outro. Enfim, acho que o João tem uma qualidade tremenda, mas é um pitbull dentro de campo, está sempre pronto para recuperar a bola. Então é um cara que, sem dúvida, ajuda muito. E desejo todo o melhor, que a gente possa seguir indo em frente, jogando bem, enfim, não só o João, toda bola. A gente tem um talento incontestável, então o Dorival quer que quando a gente perca a bola, a gente trabalhe o mais rápido possível para recuperar. Acho que é um dos motivos dele fazer esse tipo de trabalho que vocês acompanharam ontem. É um treinador que gosta muito de espaço curto, mas também gosta muito de buscar a profundidade, balançar a bola de um lado para o outro. E quando perder, está pronto para recuperar o mais rápido possível e poder contra-atacar dali. São ideias que a gente está pegando com o decorrer do tempo. Acredito que para esse jogo de amanhã vocês vão conseguir ver mais coisas do que foi mostrado nos últimos 3 jogos, porque a gente teve um tempinho a mais para treinar. Então é o que ele vem pedindo pra gente. Tá aí, portanto, preparação concluída. A seleção brasileira encara logo mais a equipe dos Estados Unidos. Eu lembro, 8 horas da noite no horário de Brasília, 7 horas da noite no horário local em Orlando, na Flórida. 7 horas ainda, finalzinho de tarde em Orlando, início da noite. Então a bola vai rolar ainda de dia claro para mais de 60 mil pessoas no Camping World. O Dorival Júnior quase confirmou a escalação da seleção brasileira, deixou apenas o gol em aberto, mas o time vai a campo com Bento no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos, Beraldo formam a dupla de zaga, o Wendel do lado esquerdo, no meio de campo com João Gomes, Andreas Pereira e também a presença do Lucas Paquetá, e o ataque com Rodrigo, Rafinha e Vinícius. Aliás, uma informação importante do Lucas Paquetá: ele já tinha sentido um problema na semana passada em virtude de uma bolha no calcanhar. No treino dessa terça ele sofreu uma pancada, caiu sentindo dor, mas rapidamente se levantou, nada grave, tudo certo com o Lucas Paquetá, tá pronto pro jogo, tá pronto para vestir mais uma vez a camisa da amarelinha. O Dorival vai escalar um time completamente diferente. Os únicos 2 jogadores que não serão titulares nem no jogo de ida contra o México, nem agora na segunda partida contra a equipe dos Estados Unidos, são o PP e o Hendrick. Além de outros 2 atletas, mais um é o terceiro goleiro, Rafael. Vamos ver se o técnico Dorival Júnior vai utilizá-lo durante a fase de grupos da Copa América. Ainda não há um planejamento estipulado para isso. E o outro é o Gabriel Magalhães. Por que eu não incluí o Gabriel Magalhães na questão do PP e do Hendrick? Porque o Gabriel Magalhães segue se recuperando de uma lesão no ombro direito. Inclusive, ele estará na lista de relacionados, vai estar no banco de reservas, será mais uma vez avaliado antes da partida e, se tiver condições de atuar durante 10 minutos, ele pode até entrar nesse jogo. Mas se o Dr. Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção, entender que ainda não há uma garantia muito grande, Gabriel Magalhães entre em campo e tenha contatos livres e não corra risco de regredir o processo de recuperação, a seleção brasileira vai esperar para que ele esteja em plenas condições até o dia 24, quando a seleção brasileira enfrenta o time da Costa Rica. Importante informar também sobre o Guilherme Arana. O Arana, na atividade de segunda-feira, ele foi preservado no trabalho com bola, fez apenas uma corrida ao redor do gramado. O Arana não tem nenhuma lesão, está à disposição para o jogo, vai se juntar ao banco de reservas da seleção brasileira. Ele que atuou durante 90 minutos na partida contra o México. Dorival mexeu praticamente o time todo meio pra frente, mas a linha defensiva que tinha Ian Couto, o Éder Militão, o Bremer e o Arana não foi alterada.
no decorrer do jogo. Então o Arana teve um desgaste acumulado, foi preservado no treino da segunda, mas na terça-feira